Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. E hoje nosso programa está tão especial. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito querida que tem um testemunho lindo. Vocês já ouviram aquele hino ou conhecem aquele hino Conta as Bênçãos? No refrão, ele diz assim: Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Deus é maravilhoso, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Lá, em Salmo 55, no versículo 22, está escrito o seguinte: Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Que bom, que alegria é poder testemunhar a glória do Senhor. É para isso que a gente está aqui. Deus faz milagres nas nossas vidas, para que a glória e a honra sejam deles. E antes de vocês conhecerem essa nossa convidada tão especial, a gente tem um depoimento muito especial também. Quero pedir para rodar o depoimento de mãe. Oi, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência da maternidade que eu vivi em 2011, quando recebi o resultado de exame dizendo que estava grávida do meu primeiro filho, o Daniel, quando eu imaginava que não conseguiria mais engravidar pelas vias normais. Daniel foi uma bênção na nossa vida, ele se desenvolveu bem, saudável, perfeito. Mas, infelizmente, em uma viagem internacional, ele nasceu de 21 semanas. E para nós foi muito difícil aquele momento, porque a gente não imaginava que isso ia acontecer, porque estava tudo muito bem, todos os exames diziam que nada daquilo poderia ter acontecido. Mas, infelizmente, eu não entendi a soberania e a graça de Deus, a independência de Deus na minha vida. Eu me lembro de ter voltado para casa depois do parto e de madrugada eu senti que estava com a roupa molhada, porque o leite tinha descido, tinha começado a sair. E ninguém tinha me explicado que isso ia acontecer. Então eu lembro que no banheiro eu ajoelhei, encharcada de leite, e eu orei. Eu disse: Deus, eu não quero te perguntar, eu não quero saber o porquê que está acontecendo isso na minha vida. Mas eu prometo que a partir de hoje a nossa relação vai ser totalmente diferente. E a dependência do Senhor, a glorificação, o louvor a Ti será o único, exclusivo na minha vida. E a partir dali foi um divisor de águas, foi diferente. Hoje eu entendo muita coisa. Hoje eu me lembro da história de Jó também, que sofreu, mas permaneceu e Deus o restituiu em dobro. E assim foi comigo também, porque eu permaneci e Deus me deu mais 2 filhos, a Sofia e o Samuel. E hoje eu reconheço, hoje eu entendo o que aconteceu. Lá atrás eu não poderia ter te contado essa história, mas hoje eu entendo, eu posso te dizer. Eu espero que você amanhã seja a pessoa que conte a sua experiência, o seu testemunho para outras mulheres, para outras mães. Um beijo, até a próxima. Obrigada, Pati. Que gostoso é conhecer um pouquinho mais da sua história, reconhecer um pouquinho mais do amor de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele tem os planos dEle, Ele cumpre os planos dEle. Às vezes a gente perde o chão, mas Deus está sempre ali, nos carregando e direcionando as nossas vidas. E hoje, pessoal, nós estamos aqui, eu, Rafa, Elza e a Edi, que vai contar pra gente o testemunho dela. Edi, se apresenta pra gente, por favor. Olá, pessoal. Bom, difícil saber quem eu sou antes e quem eu sou hoje, né, depois de tudo que aconteceu. Eu sou especialista em neurociência, eu trabalho com gestão de conflito familiar, por incrível que pareça. Eu acredito que
Antes de dezembro, eu era mais especialista em neurociência. Hoje eu acredito que a neurociência ficou em segundo plano e eu acredito que eu sou Edilane, mãe do Filipe e da Júlia, e eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Apaixonada por Jesus, de novo, tendo Deus como centro e referência da minha vida, mas não foi assim há alguns meses atrás. A gente vai entender um pouquinho, né, Lise, né, meninas? Isso. E é isso. Isso mesmo. A Edi, como disse, ela é mãe há quase 20 anos, né, Edi? A Quase gente 20 anos. pode dizer isso. E ela teve o que a gente chama de infertilidade secundária, né? Exatamente. Ela foi mãe e para ter o segundo filho, ela sofreu infertilidade, recebeu essa notícia, esse não de Deus a princípio, e aprendeu a esperar e a entender um pouquinho mais de Deus. Conta pra gente, Edi, como é que foi receber essa resposta da infertilidade? Eu e o Marcel, nós estávamos casados na verdade, desde a época de namoro, né, a gente já tinha essa coisa de sonhar com a nossa família. Então, era bem aquela coisa, sabe, de, nossa, já pensou, às vezes a gente estava na estrada, já pensou a gente aqui no carro com o cachorro, a Juju, mais uma criança? Então, a gente tinha esse sonho de ter um filho. E aí, quando a gente se casou, a gente, em 2014, foi quando a gente decidiu, né, não, agora a gente vai seriamente ter um bebê. Eu tinha a Juju já, a Juju tem 19 anos, completa 20 agora em outubro, estudante de medicina, e eu acho importante falar isso, porque ao longo do testemunho vai fazer muito sentido entender, né? E aí, quando a gente recebeu o diagnóstico, para a gente foi assim, tá, a gente tem dificuldade de ter filho, o que a gente precisa fazer para ter, né? A gente precisa se cuidar, suplementar, procura equipes médicas diversas e assim a gente foi tentando, assim, buscar aquilo que nos era apresentado como recurso, né? Não era uma infertilidade. Olha, vocês não podem ter filhos. Os médicos diziam, não, pode ser que a gente consiga, né? A probabilidade é pequena, mas pode ser que a gente consiga. E aí a gente não levou muito a sério. Do tipo, tá, a gente vai se tratar, mas a gente vai ter filho. E aí, no primeiro ano, nada. No segundo ano, nada. Terceiro ano, nada. E várias equipes médicas diferentes. Eu fui testada. Na época, eu já tinha perdido o meu ovário direito. Eu já não tinha o ovário direito, né? E ao longo desses anos de tratamento, que a gente vai explorar um pouquinho mais também, a gente entendeu que o único recurso que a gente não tinha buscado ainda era apresentar para o Senhor o desejo do nosso coração de ter um filho. Então, a infertilidade, ela caiu mesmo, a ficha caiu, que a gente não podia gerar um filho de forma natural, quando a gente entendeu que a gente buscou todos os recursos que a ciência nos dava, mas a gente esqueceu de colocar diante do Senhor. Foi isso. E faz sentido isso, né? Porque embora o ser feminino contenha a maternidade, a gente não é definida pela maternidade. Exatamente. Né? E graças a Deus, a nossa identidade está em Cristo, né? Amém. E por outro lado também, né, Edi, a gente sabe que a Bíblia nos diz que um casal só já é uma instituição sagrada, né? Ele já pode, através do relacionamento dele, manifestar a glória de Deus, né? E eu acredito muito, Elza, nisso que você acabou de colocar, a importância disso, né? Eu e o Marcel, a gente precisava se fortalecer ainda mais como casal, né? Entender que a nossa família é o nosso primeiro e mais importante ministério, nosso casamento. Isso. Para daí, então, a gente estar preparado. Então, eu não sei se eu tivesse tido filho naquela época, se eu seria a esposa que eu sou hoje. Né? Exatamente. Eu acredito que a gente precisou trabalhar outras áreas para que Deus, então, viesse com o cumprir da promessa. Né? Porque o filho vem como fruto desse relacionamento, né? Mas ouvindo você falar, né, da notícia, do começo da luta, né, de tudo isso que você foi falando, assim, eu tive 2 gestações e 2 partos. Então, você me corrija daqui para frente, porque eu não tive experiência com infertilidade. Mas sempre quando eu vejo a infertilidade, eu vejo que ela traz muita angústia, muita dor, né? E eu vejo também que hoje o mundo, ele não aplaude a mulher que queira ter uma família, que queira amar seu marido, que queira ter filhos, cuidar dos seus filhos.
E assim, meio a esse sofrimento do diagnóstico de infertilidade, eu acho que soma para a mulher coisas que nós mesmos, nós mulheres, podemos agravar o sentimento daquela que está lutando, né, com a infertilidade, com comparação, com distorção. Porque eu não sei, eu vejo muito nas mídias sociais que parece que tem um checklist, né, para ser uma boa mãe. Então, você tem que engravidar naturalmente, no tempo desejado, você tem que ter filho de parto normal, você tem que amamentar o seu filho até 2 anos de idade, né? Então, parece que tem uma ideia do que é ser uma boa mãe. E a gente aqui já falou, né, que quando o desejo por um filho é uma coisa tão íntima que faz a nossa alma gritar pelo Senhor. Então, eu não posso imaginar a dor, o sofrimento de quem entra no processo de busca de fertilização e lutas e transformações e mudança no corpo, né? Ô, Rafinha, você que é engenheira, você deve gostar de estatística. Você tem noção, mais ou menos, assim, de um percentual que se tem disso? Desse número, né? Uhum. Eu não vivi, né, isso que a Edi vai comentar e contar pra gente. Eu não posso nem comparar, mas eu demorei um pouco para engravidar a primeira vez, do primeiro. Eu levei 1 ano. E na última tentativa, a médica falou assim, vai nas férias, na volta, se você não tiver engravidado, a gente começa a investigar o que é. E eu acabei engravidando. Eu experimentei assim 1 milésimo do que talvez pudesse ser uma angústia. E eu não quero nem comparar, mas assim, experimentei um pouco do que seria aquele sentimento, né? Mas voltando aos números, eu gosto deles mesmo. Porque a gente fala assim, muita gente. Mas muita gente é o quê? São 10, são 50. Mas tem uma estatística mesmo da Organização Mundial de Saúde que fala que no mundo, de 50 a 80 milhões de pessoas sofrem de infertilidade. No Brasil, chega a mais ou menos uns 8 milhões. E aí tem diversas causas, né? Podem ser causas só femininas, causas de origem só masculina, ou uma combinação dos dois, né? E aí isso traz, que é um pouco que a gente está falando aqui, sentimentos diversos, né? De frustração, de desesperança, de tristeza, de raiva às vezes, de cansaço e de culpa também, né? Como foi para você viver isso, né, com o seu marido, viver em casal, né, a convivência com esse diagnóstico, assim, como casal enfrentar todos esses sentimentos que vocês vivenciaram juntos? Sabe, Rafa, eu tenho comigo que se o Marcel não fosse como eu não teria suportado. Porque o Marcel, ele é o meu lado mais calado, ele é o meu lado mais racional, o meu lado mais engenheiro, sabe? Então, assim, se existe 1% de probabilidade de dar certo, ele vai focar nesse 1% e fazer tudo para que aconteça de acordo com aquele 1%, né? Em 2014, quando a gente recebeu o diagnóstico, isso que eu vou falar é verdade. A gente fez os exames. E eu era executiva na época, né? Eu ainda não trabalhava, eu não trabalhava como eu trabalho hoje, né? E eu lembro como se fosse hoje, eu estava no escritório, ali na Paulista, e eu recebi o e-mail do médico. E eu vi lá o nome dele, eu falei assim, nossa, o doutor deve ter visto os meus exames. Ele não teve a sensibilidade de me ligar no momento. Ele escreveu assim, era uma linha só. Com este resultado, somente com fertilização in vitro. Que sensível, né? Super sensível. E assim, naquele momento, foi quando eu entendi a infertilidade como realidade na minha vida. Parece que abriu um buraco no chão, assim. E o Marcel trabalhava comigo na época, né? Eu chorei muito, eu pensava comigo assim, tá, o que ele quer dizer com isso? E aí eu fui para as pesquisas. Então fertilização in vitro, se você tiver um processo bem conduzido, 50% de chance de dar certo, pronto. Então a pessoa que, 50%, então tá bom, vamos lá, vamos para a busca disso, né? Então receber esse diagnóstico com o Marcel foi muito interessante, porque fortaleceu a gente enquanto casal. E enquanto para mim era o apocalipse, para ele era assim, não, a gente vai conseguir, calma, né? E quem conhece a gente enquanto casal sabe que ele é realmente calma e eu sou, meu Deus, não vai dar certo, nunca mais não vou ter filho, enfim. Então foi um processo que, assim, para mim foi o fim do mundo, para ele foi, não,
se a gente junto, enquanto casal, entender que essa é uma luta que a gente quer comprar, a gente vai conseguir. E eu percebo que isso foi o que me fortaleceu, sabe? De buscar ajuda, mesmo o médico colocando como fertilização, eu fui ouvir uma outra opinião. E esse médico da outra opinião, ele não foi a favor da fertilização de cara. Ele falou, vamos tentar a programação. E quem já fez uma tentativa de gestação cravada, né? Do tipo, olha, Marcos Dias, acompanha a questão do período fértil e tudo mais. Sabe que aquilo é um tanto quanto não natural para o casal. Então já começa ali, né? Não importa o teu dia, você brigou com o teu chefe, você quer engravidar, tem que ser agora. Hoje. Né? É hoje. Então, por tudo isso a gente passou. E aí a gente ficou 1 ano nessa tentativa. E a gente não conseguiu. E a gente teve que se fortalecer, dar um outro passo e entender que não. E eu lembro que o Marcel, ele me dizia assim, a gente vai fazer de tudo para ter filho. Mas se a gente não conseguir, o que importa é a gente junto. É isso que é importante, a gente não pode perder o foco. Verdade. E foi isso que me fez continuar tentando, sabe? Mas então essa notícia que te deu um vislumbre que o desejo seria uma luta dali para frente. Exatamente. E eu ainda não tinha noção do tamanho da luta. Entendi. Eu não tinha noção o que era um processo de fertilização, né? Eu acho que, incluindo ali nos sentimentos que a Rafa falou, tem um sentimento que ela não falou. A gente sente um sentimento de abandono. Literalmente. Né? Eu acho que a gente tem aquela sensação de que cadê Deus que me disse que a herança são os filhos? Exatamente. Né? Mas na Bíblia, lá em João 3,16, ele fala que ele nos ama tanto que ele já deu seu filho, né? Então nós já temos Jesus, que é a melhor coisa que a gente podia ter. A gente não precisava ter filhos, a gente não precisava ter marido, né? A gente já tem Jesus. Mas Deus é tão bom que ele nos dá essa oportunidade de receber isso, de ter essa experiência de ter família, de estar junto em família, não é mesmo, Edi? Sem dúvida. A nossa suficiência tem que bastar nele. E eu aprendi isso a duras penas, a ponto de, num determinado momento, orar isso. Senhor, a tua graça me basta. Se o Senhor me der, né, se for da vontade do Senhor que a gente tenha filhos, amém. Mas se não for, amém também. Foi, acho que, uma das orações mais difíceis que eu já fiz. Porque até então, eu sempre fui uma pessoa que controlei tudo, né? E quem sabe da minha história, sabe que eu já tinha passado por tudo que eu pudesse passar com relação a sofrimento, né? Eu tenho a Juju, todo mundo sabe do meu amor por ela. Eu falo que eu nasci de novo, dia 1º de outubro de 2001. E no momento em que a empresa me transfere para São Paulo, na maior luta que eu enfrentava do ponto de vista pessoal, eu precisei deixar ela em Mogi Guaçu com a minha mãe por 2 anos para poder trabalhar, porque eu não tinha onde morar, eu não sabia o que ia ser da minha vida. E então, assim, foi muito difícil. Então, eu imaginava que bastava, né? Mas não, eu aprendi isso. Eu aprendi a suficiência em Jesus para daí, então, ter a família que eu tenho hoje. Né? E conta pra gente, como é que isso tudo virou? Bom, vamos lá. Em 2015, eu fiz o meu primeiro processo de fertilização. Eu ainda trabalhava numa companhia grande, né? Eu fiz em março de 2015. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no aniversário de criança e uma amiga... olha, eu fiz o processo, gostei muito do meu médico, me indicou e eu fui para o médico dela. E a gente fez todo aquele processo, né? Para quem não sabe, o processo de fertilização in vitro, você captura o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, mas não é simples assim. Você prepara o corpo da mulher, você prepara o homem, seleciona os melhores espermatozoides, o melhor óvulo, para que a gente tenha essa estimulação ovariana. A mulher ela recebe uma quantidade absurda de hormônios, e ela vai acompanhando no dia a dia. Aplicou hoje, daqui 2 dias você faz um ultrassom e vê lá, conta a quantidade de folículos, né, que serão futuros óvulos, para então fazer o processo de fertilização que é fora do útero. Né? Você captura o espermatozoide, o óvulo coloca junto, e aí então... E não é no mesmo dia, né? Você deixa lá no laboratório e vai recebendo a notícia nos próximos dias. Olha, nós tivemos, no meu caso, nós tivemos 12 óvulos.
Dos 12, 4 evoluíram. 2 dias depois, dos 4, a gente tem 3, né? E aí isso foi em 2015. Em março de 2015, eu transferi 2 embriões. E a notícia, o primeiro não de Deus, não é a hora ainda. E eu consigo lembrar da dor que eu senti no dia que eu recebi a notícia. Isso que você falou, Liz, é uma sensação de abandono. Não quero mais, não vou mais fazer o processo, mas eu tinha mais um embrião. E aí eu fui para terapia, eu já tinha ganhado muito peso durante todo o tratamento e esperei de março até agosto. Em agosto eu resolvi transferir o último embrião que eu tinha. Recebi o segundo não de Deus, do processo de fertilização, porque os nãos anteriores eu já comentei, né? E aí, quando eu recebi esse não, eu falei para o Marcel, eu acho que não é para gente. E é engraçado, porque quando você casa, entra muito nisso, Elza, parece que existe um checklist, né? E aí todo mundo me perguntava, e aí você e o Marcel? Né? Quando é que vem o bebê? Né? E é interessante que o Marcel, a família do Marcel é uma família italiana mesmo. Então, o Marcel é o pai e o tio dele. O tio tem 3 meninas. E o pai dele tem ele e a irmã do Marcel. E o Francescato para no Marcel, inclusive da família na Itália. Então, eu estou contando isso para vocês verem que Deus, quando Ele promete que vai ser perfeito, vai ser perfeito. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Exatamente. Em 2015, eu recebi o não. Em 2016, eu não quis mais retomar. Eu decidi que eu não ia mais fazer nada. E aí, fui cuidar da saúde. Pensei comigo, mas se eu emagrecesse, se o Marcel, né, suplementasse, quem sabe, né? E comecei a orar, pedindo para o Senhor que viesse uma gestação natural. Era esse o desejo no meu coração, né? 2016 nada, 2017 nada, 2018 a gente conversou e aí, vamos retomar? Né? E eu orei, dessa vez eu coloquei diante do Senhor. Eu falei, eu não quero nenhum médico que não seja o Senhor que tenha colocado na minha vida, né? E assim foi. Aí eu já trabalhava como neurocientista, eu estava numa clínica, né? E eu estava numa clínica, um médico foi visitar a clínica porque ele queria fazer a locação do lugar. E esse médico foi o médico que fez o parto de uma grande amiga minha, que o marido teve leucemia durante a gestação dela. E ela falou assim, por que você não vai nele ouvir, né? O que ele tem a dizer? E daí, então, foi onde o processo começou, que foi em 2018, né? Fui no doutor, ele não era especialista em fertilização, mas ele fez todos os exames, porque eu cheguei nele e falei assim, doutor, eu quero saber assim, ó, porque se você me perguntasse, Liz, o que você tem, por que você não engravida? Eu não tenho ovário, eu tenho focos de endometriose, mas nada demais, não é uma coisa, né? E aí eu cheguei nele e falei assim, eu quero saber exatamente o que eu tenho, por que eu não engravido? E aí ele começou a me virar nos avessos em exames e ressonância de pelve. Quem já fez ressonância de pelve para a fertilização sabe que não é tão simples assim. Tem um exame que eles fazem que é para ver se existe obstrução das trompas, que é sem anestesia. E eles injetam o ar dentro. Então, assim, é tudo muito invasivo, né? Tudo muito dolorido. E aí, então, a gente recebeu o diagnóstico final. Olha, você tinha uma endometriose relativamente simples, lá quando eu comecei, mas hoje você tem uma endometriose infiltrativa, que já atingiu o intestino, enfim, outros órgãos. E então a gente começa aí o processo de, e agora, o que a gente faz, né? Isso foi em 2018. A orientação que ele me deu foi o seguinte, a gente precisa fazer uma cirurgia. E essa cirurgia é uma cirurgia grande. E eu estava responsável pelo City to City que estava acontecendo no Mackenzie. E foi tudo naquela época. Eu falei, bom, com quem eu vou conversar para saber o que vai acontecer depois da cirurgia? Aí ele falou, eu tenho um especialista que eu conheço e eu acho que você deveria conversar com ele. Fui e ele falou, olha, eu acho que a gente deveria, num primeiro momento, fazer o processo de extração dos óvulos, porque a cirurgia ela é tão grande que você pode ficar infértil. A gente pode não ter óvulo depois. Então, eu comecei o processo. Em 9 dias, eu tomei 51 injeções de hormônio para estimular. Colhi os embriões, colhi os óvulos, né? Foram, de novo, 12. Dos 12, 3 evoluíram.
né? E aí você começa a acompanhar blastocisto, que é uma condição... Começa já até a entender a biologia. A gente Exatamente. começa a saber o termos. nome do remédio, quantas células ele está simulando. Exatamente. E a angústia aumentando. Vai aumentando. Quanto mais entende. É verdade. E aí existem outras informações adicionais que até então eu nunca tinha tido lá atrás, né? Vamos biopsiar o embrião, saber se ele é um blastocisto euploide, que não tem nenhuma anomalia do ponto de vista de cromossomo. Tá, vamos. 3, né? E aí foram 3 embriões, 2 meninas e 1 menino. E a gente congelou. Isso foi em maio de 2018, né? De 2019. Fiz a cirurgia, os embriões, assim, perfeitos. E o diagnóstico era, agora a gente faz a sua cirurgia, até novembro, isso foi em maio, em novembro você vai estar ótima para a gente transferir. E eu fiquei super feliz, assim, eu falei, nossa, então agora vai dar certo. A minha cirurgia teve várias intercorrências. Eu tive uma reação alérgica de uma medicação que era para... Quando a gente toma anestesia e dá aquela coceira, eles me deram uma medicação para reverter a coceira e ela teve problema com a morfina e aí, enfim, eu tive vários problemas, precisei ficar mais tempo no hospital. Mas até aí recebi alta e aí a partir dessa alta, em novembro a gente faria a transferência. Gente, foi assim, sabe, de maio a novembro, agora eu vou me cuidar, vou emagrecer, perder tudo que eu ganhei com os hormônios e tal. Em novembro a gente transfere. Novembro, eu fui revisitar os órgãos, né, fazer de novo ressonância para ver se a gente podia fazer a transferência. Para minha surpresa, os miomas haviam voltado, os cistos voltado, mais foco de endometriose, e eu consigo lembrar do dia. Porque a gente fica especialista, né, Liz? A gente olha o exame... Já lê sozinha, né? Eu nem precisei do médico me falar que aquela ressonância estava toda com problema de novo. E eu lembro que eu estava na sala da minha sogra e eu chorava, assim, e eles... O que aconteceu? Eu não conseguia falar. Tá. Eu só mostrei o celular para o Marcel, falei para ele, meu exame não tá bom. Ele, tá, calma, fomos embora para casa. Conversei com o meu médico no mesmo dia, ele falou, realmente a gente vai ter que fazer uma esteroscopia cirúrgica, que é uma outra cirurgia. Eu falei para ele o seguinte, falei, olha, doutor, eu vou tirar férias em dezembro. Em janeiro, quando eu voltar, a gente retoma o assunto e eu vejo o que a gente faz. E assim a gente fez. A gente saiu de viagem, a família toda. Em janeiro eu voltei. 2 semanas depois eu estava fazendo a cirurgia de novo. E aí os médicos me disseram o seguinte, olha, a partir de agora, a gente vai bloquear teu corpo. Então a gente vai entrar com uma injeção, que é mais ou menos uma castração química. Você bota o corpo em menopausa. Eu fiquei 2 meses menopausadas para que não houvesse nenhuma intercorrência no momento de transferir de novo. Isso foi fevereiro, né? Janeiro a cirurgia, fevereiro, março, menopausada. Abril vem o Covid. E aí na minha casa todo mundo contraiu o Covid. Meu marido, minha filha, minha funcionária, e eu não podia contrair, porque se eu contraísse, eu perdi esses 2 meses de bloqueio. No momento em que a gente descobre que está todo mundo com Covid, eu liguei para o meu médico, ele falou assim, olha, existe, além do Covid, existe uma orientação que a gente não pode fazer transferência agora, a gente precisa esperar um pouquinho. Mas em casos de emergência, eles liberam. Liberaram que eu fizesse a transferência dos embriões, e aí começa aquele preparo de novo, né? Espessar endométrio, porque tem que ter uma espessura para que o embrião colhe ali dentro, né? É uma coisa assim que você fala, gente do céu, é o Senhor mesmo. Mas para você ver que quando é uma gestação natural, como Deus faz tudo isso. Claro que Ele permitiu que a ciência fizesse, mas quando Ele faz tudo isso sem que a gente se dê conta do que está acontecendo aqui dentro para que isso aconteça, né? É um milagre que a gente... engravidei. Gente, olha o tanto de coisa que precisa acontecer aqui dentro para que esse processo ocorra, né? É tão lindo isso, Rafa, que você não precisa ir lá no ultrassom medir a espessura do teu endométrio para o teu embrião colar ali. Naturalmente, isso tudo já aconteceu, né? Exatamente. É muito lindo, é maravilhoso assim, o processo de gestar, do milagre da vida. Do milagre da vida. E aí, então, quando foi maio do ano passado, de 2020, nós estamos em 2020, né, em maio, eu, então, estou ok, vamos fazer a transferência do embrião. Foi dia 18 de maio do ano passado, né, a gente transferiu. Eu não queria escolher o sexo, porque eu queria o bebê que Deus me desse, né, mas a probabilidade de ser menina era maior, porque eu tinha 2 meninas e 1 menino.
E aí a gente fez a transferência. Ao longo de tudo isso que eu contei para vocês, eu não sei quantos exames de farmácia eu fiz, porque quando eu tinha um atraso menstrual, eu falava, será? É agora, né? E todos negativos. Eu ainda brincava com o Marcel, o dia que eu estiver grávida, eu vou comprar todos os testes que tem na farmácia e eu vou fazer. E assim eu fiz. Eu tenho uma caixa de testes de farmácia em casa. Aí a gente fez a transferência dia 18 de maio do ano passado. Dia 27 eu fiz o primeiro beta-HCG e deu positivo. Gente, eu não consigo explicar. Eu tinha na cabeça assim, ó, ai, para eu dar a notícia pro Marcel, vou fazer surpresa, não sei o que. Imagina, eu tava deitada na cama, fiz o exame 6h30 da manhã, 10h30 saiu o resultado, Marcel trabalhando no quarto. E eu comecei a gritar, Marcel, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei, eu tô grávida. Ele, não é possível, eu tô grávida. Gente, foi assim, eu não... Quando eu volto naquele dia, eu falo que desde 2014 até esse dia 27 de maio do ano passado, aquele momento de olhar aquele teste positivo foi algo que eu não consigo expressar, sabe? Em palavras eu não consigo expressar. E aí, dia 29, aí quem faz fertilização não considera o primeiro positivo. Você precisa esperar 2 dias para repetir, para ver se dobrou, né, o hormônio. Tá. E eu fiz dia 29 e havia triplicado, na verdade. Eu estava super grávida, né? Não era ligeiramente grávida. Não, era triplamente muito grávida. Aí eu peguei e pensei, meu Deus, agora é só comemorar. Né? O Senhor fez, a gente orou, a gente agradeceu, a gente consagrou, né? Por esse filho a gente orava. E fomos contar para a família. Foi aquela alegria que tomou conta, assim. Vocês imaginam, meu sogro tem 78 anos. Então, imagina para ele, né? Um neto agora. E tudo corria muito bem, até que no dia 13 de junho, então eu peguei o beta dia 29, o último positivo, né? Dia 13 de junho eu estava dormindo e aí a gente começa a luta, né? Eu diria que nada disso que eu contei até agora foi difícil de verdade, né? Eu acordei, era 3 e pouco da manhã, com a sensação de estar fazendo xixi, sabe? E aí quando eu boto a mão perto de mim, assim, que eu olho, eu estava embanhada em sangue. Era muito sangue. Eu tremia. Eu falei, Marcel, acorda, eu tô sangrando. Marcel já levantou com aquele, sabe? Calma. Sem desespero. Sem desespero. Já bastava eu. E a gente foi pro hospital, assim, voando. A gente chegou no hospital, já chamaram uma ambulância, porque eu fui pro primeiro PS do Einstein, que tem ali na República do Líbano. E eles me botaram uma fralda geriátrica, chamaram uma ambulância e me mandaram para o Einstein maternidade. E eu lembro que quando eu entrei, assim, que eu estava na maca, né, que a ambulância abriu, assim, já era umas 4h30 da manhã, eu li, assim, centro obstétrico. E eu falei, meu Deus, eu queria estar aqui daqui 9 meses, não agora, né? E eu lembro que eu estava assim, eu chorava muito, mas eu orava, sabe? Eu falava... Eu em nenhum momento eu pedi para que Deus fizesse a minha vontade. A minha oração era, Senhor, que seja feita a sua vontade. Foi a oração mais difícil que eu fiz, porque se não fosse plano de Deus, tudo bem. E eu aguardando o médico vir me atender, e no momento que ele vem me atender, e eu sangrando muito, ele pega na minha mão e ele fala assim para mim, Edilene, eu preciso fazer isso. Que era o ultrassom para me dizer que eu tinha abortado. Eu estava de 6 semanas, né? Isso foi dia 13 de junho, dia 15 era o primeiro ultrassom. E no momento em que ele coloca o ultrassom, Marcel num cantinho assim, eu não consigo esquecer o rosto do Marcel. E a hora que ele põe o ultrassom, o coração batia assim. O médico olhou para mim, as enfermeiras olharam, pairou um silêncio assim. Eu lembro que a única coisa o que eu fiz naquele primeiro momento foi glória a Deus. Sabe? Não sabia o que era, nunca tinha ouvido coração. Aí liga para o meu médico, triplica a quantidade de progesterona que eu já estava tomando, e eu tomei até o final, usei até o final da gestação, né? Repouso absoluto. Aí vocês imaginam eu com repouso absoluto. Né? Uma pessoa que era, até quando as minhas amigas, quando eu falava, olha, quando eu tiver bebê, eu vou tirar um tempo, todo mundo duvido. Falei, gente, vocês não me conhecem, mãe. Eu sou muito melhor mãe do que qualquer outra coisa. Quando a Juju nasceu, que a vida era muito mais complicada, eu pedi demissão do trabalho e fiquei 1 ano com ela, né? E aí,
vamos lá, vamos aumentar a medicação. Fiquei de repouso absoluto. A minha médica, na época, eu tinha a médica do pré-natal e o médico da fertilização. Eu ainda não havia sido liberada para o pré-natal, eu ainda estava com o médico da fertilização. Ele conversa com a médica do pré-natal e ela me encaminha para um médico especialista em medicina fetal, para entender o que é que estava acontecendo. E com esse médico eu fui quase toda semana ao longo da gestação. E aí eu tive o diagnóstico de hematoma subcoriônico, um descolamento ovular, né? Que era uma região com bastante irrigação e tinha muito sangue ali, eu podia abortar a qualquer momento, fiquei de repouso absoluto. Tinha um outro diagnóstico de placenta prévia, que até a 28ª semana podia, de repente, ficar ok, né? Fui liberada do repouso absoluto 2 semanas depois, e era um repouso relativo, eu tinha que ir de uma cadeira para outra, né? Então, se eu fosse trabalhar, eu descia no elevador, sentava no carro, do carro para a clínica, sentava na mesa, era assim. E quando foi em julho, eu tive um outro sangramento muito parecido com esse, numa menor intensidade, mas muito parecido com esse. E aí o repouso foi ao longo da gestação toda. Eu tive muitas intercorrências, né, ao longo da gestação. Mas a principal delas, que gerou todo esse testemunho, foi o que aconteceu em dezembro, né? O Filipe, ele nasceria até 3 de fevereiro, que é quando eu completaria 40 semanas. Eu estava me sentindo plena, assim. Sabe aquela pessoa? Eu sou neurocientista, eu estudo muito epigenética, né? Que é o que no ambiente externo pode afetar o nosso DNA e a gente levar como marca registrada para as próximas gerações. E isso está relacionado a tudo, ao que a gente come, ao que a gente vê, ao que a gente assiste, o meio que a gente vive, enfim. Então, eu tive a melhor alimentação que eu podia ter tido, eu convivi com as melhores pessoas, eu evitava qualquer tipo de conflito, porque eu queria dar para o Filipe, já que eu era o ambiente externo dele, eu queria dar o melhor que eu pudesse para ele. Comia fruta, coisa que eu não como, assim, sabe? Não tomava refrigerante, não tomava nem água com gás. Pensa numa pessoa fitness, virou eu grávida, né? E aí, quando foi dezembro, eu consigo me lembrar do dia. Dia 12 de dezembro, eu não sei porquê, eu acordei de manhã e falei para o Marcel, eu quero ir para Mogi Guaçu, na casa da minha mãe mora no interior, né? Minha irmã estava grávida, que foi outro milagre, casada também há 12 anos, engravidou na pandemia. E eu fui para Mogi Guaçu no dia 12. No dia 12 de dezembro, todo mundo, não, dorme aqui, era um sábado. Eu falei, não, eu só vim porque eu queria visitar vocês e eu acho que eu não volto mais até o nascimento do Pipo. Mas era uma coisa minha, assim, sabe? Eu ia ficar reclusa até ele nascer e tal. Eu lembro que quando eu estava saindo para ir embora, eu voltei no portão da minha mãe e falei, Li, a minha irmã, a gente não fez nenhuma foto de barriga, né? Eu estava de quase 8 e ela estava de quase 5 meses. A gente virou, fez a foto de barriga, dei tchau, entrei no carro e vim embora. Vim para casa, estava super bem, saí para jantar com meu sogro, sogra. Quando foi de 12 para 13, né, no domingo de manhã, eu acordei de novo com aquele monte de sangue. E aí eu já não sangrava mais há meses, daquele jeito, né? Porque um sangramento mínimo eu tive a gestação toda. E aí liguei para minha médica, 32 semanas de gestação, com 28 semanas, por precaução, ela fez o uso de corticoide para amadurecer o pulmão do Filipe. Esqueci de um detalhe, no dia 1º de dezembro, eu fui fazer a primeira consulta de pré-natal pediátrico, porque eu queria um pediatra específico na sala de parto. O parto estava desenhado, assim, eu tinha o plano de parto. Pele a pele, aquela golden hour, de ficar o tempo com ele aqui 1 hora, né? A amamentação, a fotógrafa dos meus sonhos, tudo aquilo estava desenhado por mim. Um parênteses. Detalhe, não era o roteiro que o Senhor tinha para nós. E aí, no dia 1º de dezembro, eu fui no doutor André, que é o pediatra do Filipe, fechei com ele, não, você vai ser o médico do parto. E eu lembro que quando eu estava saindo do consultório dele, aí começa o testemunho. Eu estava saindo, toca meu telefone, era a secretária da minha médica. E minha médica, detalhe, tá? Minha melhor amiga, a gente trabalha juntas. Então, vocês imaginam ela vivendo tudo isso, né? Ela me ligou e falou assim, Rê pediu para você vir agora. Dá para você vir agora? Era uma segunda, ao invés de vir amanhã, porque a paciente das 11h30 desmarcou. Eu falei, tô saindo aqui do doutor André, tô indo. E fui para ela. Quando eu chego nela, ela começou a fazer ultrassom. Ela falou assim, ela me chama de Didi. Didi, não tô gostando do jeito que o Filipe tá respirando. Aí eu falei, ai meu Deus. Ela falou assim, ela pegou o telefone e ligou pro doutor da medicina fetal, que eu tinha consulta só dia 19 de dezembro. Falou assim,
Maurício, eu não tô gostando do jeito que o Felipe tá respirando. Posso ir com a Didi aí? Eu falei, peraí, posso ir? Ela vai fechar a clínica e vai comigo? É porque é alguma coisa séria, né? Fomos, chegamos lá, Maurício começou a fazer ultrassom, ele fala para Renata, assim, eu lá na mesa, né? Eu já estava cansada dos diagnósticos, né? Todos esses nomes que a gente falou, né? Mais um que eu recebi. Ele virou para ela e falou assim, olha, eu tô vendo uma pequena área de acretismo placentário aqui. Eu falei, meu Deus, que é isso agora, né? Acretismo é quando a placenta acopla ao útero e no momento em que a mulher tem o bebê, ela sangra literalmente até morrer, porque está grudado ali, né? Ele virou para ela e falou assim, eu deitada. Se eu fosse você, eu pedia sangue na sala de parto. Meu pai do céu. Eu falei assim, meu Deus, o que ele está falando? Saí de lá e fui pro Google, né? Super recomendado Professor também. Google. Falei, vou morrer. Um atormentador online. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, Deus, ele consolava meu coração do tipo, a promessa vai ser cumprida. Só que a promessa vai ser cumprida na minha cabeça vai dar tudo certo. A gente vai ser tudo tranquilo. Eu falei, então tá bom. Fiz a ressonância com o bebê, aquele barrigão. Fiz a ressonância, confirmou o acretismo placentário. Isso foi dia 3, né? Dia 1º a consulta, dia 3 a ressonância. Dia 12 fui para Mogi Guaçu, dia 13 acordei de manhã sangrando. E aí liguei para Renata, falei, Rê, tô sangrando de novo. Ela vai pro Einstein agora. Só que aí ela já foi com a equipe dela toda. Chegou lá, ela falou assim para mim, olha, eu poderia te colocar aqui mais uma semana, tentar controlar, mas eu acho que tá na hora da gente tirar o Felipe, deixar ele chegar aqui fora e a gente cuidar de você. Falei, tá bom. Isso era de manhãzinha, no dia 13. A cesárea aconteceu às 11h29. O Felipe nasceu para que eu pudesse só olhar para ele, porque eu já estava... Ali já foram 5 bolsas de sangue. Ela só fez assim, ela ergueu ele para entregar para o neonatologista, que era o doutor André, e o Marcel ali. Quando vocês veem o vídeo da época, você vê a paz do Marcel até ali. Falei, gente, em algum momento ele vai cair, não é possível, né? Não é possível. Eu ali sangrando, ele conta que a sala parecia um campo de guerra, porque a Renata pisoteava em sangue. Foram 60 compressas para conter o sangramento no parto e 5 bolsas. Terminou o parto, eu falava para o Fábio, que é o anestesista, né? Eu falei, Fabinho, eu tô com muito medo. Eu tinha certeza absoluta naquela hora que eu ia morrer. Porque eu estava fraca, a pressão estava muito ruim. E aí ele falou assim, fica tranquila, a gente está te levando para a UTI agora e você vai ficar lá em observação. Não peguei o Felipe, não teve foto, não vi o Felipe direito. Marcel foi muito forte. Marcel desmaia tirando sangue. Imagina ele ali. Vendo tudo aquele sangue, né? E aí eles tiram o Filipe e vão socorrer o Filipe, e a outra equipe me socorrendo, e aí eu fui para a UTI, né? Clinicamente eu estava bem, conversando. Aí eu viro para o Marcel e falo assim, Marcel, o meu útero contraiu, então ela pegou e fechou a cesárea. Ela vira para mim, eu falo para o Marcel, vai para casa descansar, olha tudo que você passou, né? Agora eu estou bem, estou clinicamente bem. A Juju fica comigo aqui na UTI. E a Juju, minha menina, com 19 anos, aluna de medicina, ali me vendo naquele estado. O Marcel vai para casa, eu vou para a UTI, os médicos vêm e me contam tudo o que aconteceu. Olha, você teve isso, perdeu muito sangue, mas o útero contraiu. E a Renata, como é minha amiga, ela sabia do desejo do meu coração de ter os outros 2 embriões. Por isso que ela fez de tudo para segurar, para salvar meu útero, né? E aí eu fui para a UTI. Quando foi à noite, eu comecei a sangrar de novo. E foi um sangramento incontido, né? Eu sentia aquela coisa de escorrer o sangue, né? E eu chamei um médico, a Juju chamou o médico, falou, olha, minha mãe não está bem. A minha pressão já estava muito baixa, eu já estava realmente parando ali naquele momento, né? Foram, acho que 15 bolsas de sangue no total, entre sangue e plaqueta. O Marcel já estava em casa e a Juju mandou mensagem para ele, minha mãe não está bem. Aí foi aquela coisa de filme. Então veio o cirurgião de plantão do Einstein, mais o anestesista de plantão, e correndo comigo naquele corredor. A Juju já tinha mandado mensagem para a Rê, minha mãe está ruim de novo. A Renata largou tudo, saiu correndo, foi para o Einstein de novo.
Quando ela chegou, eu já estava entrando para a segunda cirurgia, né? No momento em que ela chega, ela e o Fábio, que é o anestesista, eu estava parando mesmo. E assim, a minha última consciência deste momento foi quando a Juju estava do meu lado e eles correndo comigo no corredor. E eu olho para ela. E eu falo, filha, cuida do Pipo para mim. E se existe experiência quase morte, eu vivi, assim. Eu tinha cenas de flashes, assim, como se fosse TV, sabe? E eu via o Filipe contando. Minha mãe morreu no parto. Eu via a Juju sofrendo, eu via o Marcel. Porque, como eu bem coloquei, né? A gente se ama muito, assim. A gente se ama mais do que qualquer coisa. Então, eu sofri demais pensando em tudo isso, mas eu já estava perdendo a consciência, né? E aí, foi a última frase, e aí eu desfaleci. Aí chega a equipe da Renata, mais a equipe do Einstein, a Renata tremia muito, e aí eu já estava parando mesmo. Eles... O anestesista, nesse momento, ele não pensa duas vezes, ele me intuba sem anestesia, porque eu já estava parando, e eles abrem a minha barriga de novo na vertical, e aí não tinha outro caminho que não fosse tirar meu útero, né? Tirou meu útero, a cirurgia foi até umas 2h pouco da manhã, e aí eu fui para o coma induzido, e isso foi de domingo para segunda. Na segunda-feira à noite, eles começaram a tentar tirar a sedação para ver se eu reagia, né? E, para a glória de Deus, eu reagi, né? Eu estou aqui. E a Juju, depois disso, eu perguntei para ela, eu falei, filha, você tinha certeza, né, daquilo que você falou? Ela falou, mamãe, eu tinha certeza absoluta. Eu falei para ela assim, você tem certeza que você quer medicina depois de tudo isso? Ela respondeu assim para mim, agora mais do que nunca. Então, assim... quem conhece a Juju sabe que é uma menina meio que fora da casinha, assim. Ela criou uma lista de transmissão, então ela alimentava essa lista e pedia oração e falava para as pessoas o que estava acontecendo. E quando eu li a lista, quando eu lia as mensagens, em nenhum momento tinha pessimismo da parte dela. Por mais grave que a situação fosse, ela acreditava que ia ficar tudo bem. Depois que eu saí da UTI, eu fui para a semi-intensiva, e aí, que foram 4 dias depois, e aí eu falo, gente, e eu só ia recebendo informação do Marcel com relação ao Pipo, ele ia visitar, eu fiquei muito traumatizada, eu não conseguia conversar, eu só chorava, e eu peço para a equipe me deixar ver o Pipo, né? Me deixa ver o Pipo. E aí ainda estava com catéter na jugular, toda... né, mal ainda, e eles me levam de cadeira de rodas até o UTI onde estava o Pipo. E aí, quando eles me entregam aquela joia, que eu tenho certeza que Deus falou assim, eu vou mandar, mas vou caprichar, sabe? Caprichado. Aí é onde eu começo a viver de novo. Eu falo que o Pipo me cura todos os dias. Ele não me cura só desse trauma. Ele me cura da minha soberba. Ele me cura do achar que eu tenho controle de alguma coisa. Eu não conseguia orar. O Pipo me pôs de joelho de novo. Toda vez que eu vou levar ele para tomar vacina, eu entro naquele banheiro do Fleury, eu dobro meus joelhos e falo, Senhor, tenha misericórdia. Não deixa ele ter apneia, porque ele parava de respirar nas vacinas, enfim. E o Pipo me põe mais perto de Deus, sabe? O Pipo me faz entender que eu preciso entender que eu exerço no Pipo o princípio da mordomia. Ele não é meu. Ele não é meu. Né? Então, ele continua me ensinando. Né? E aí eu recebo alta em dezembro, o Pipo não, ele ficou 25 dias na UTI. Foi um tempo abençoador. Eu morei ali dentro. Né? Eu não deixava ninguém fazer nada. Eu podia ter as enfermeiras fazendo tudo, mas eu queria eu trocar, eu cuidar. E eu sempre fui muito de fazer, né? Eu sou muito da execução.
aprendi tudo, colocar oxímetro, ler o monitor, enfim, né? Fora falar com as mães, enfim. E aí o Pipo sai da UTI no dia 5 de janeiro. Voltando um pouquinho, né? Dia 22 de dezembro, quando eu recebo alta e ele não, eu chegar em casa foi um vazio, assim, né? Eu voltei para o hospital 11h30 da noite. Porque eu podia, né? Na UTI você pode entrar a hora que você quiser. Eu voltei para o hospital. E foi tão lindo, porque o pediatra do Pipo, ele é cristão. Eu não sabia, foi descobrir depois, né? São as coincidências do Senhor, né? E aí eu voltei para o hospital no mesmo dia que eu recebi alta. E quando eu chego lá, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de uma UTI neonatal, né? Quando tem alguma intercorrência, eles deixam uma plaquinha proibindo qualquer pai entrar porque tem alguma intercorrência sendo resolvida. E no momento que eu chego, tinha a plaquinha. Ai. Eu falei, meu Deus do céu, não é o Filipe, né? Mentira, a Juju fala para a moça, não é o Filipe, né? E naquela hora eu viro para ela e falo assim, filha, não pode ser ninguém. Por que ele é mais importante do que qualquer outro bebê que está lá dentro? Eu perguntei, tá tudo bem com meu filho? E a moça falou assim, a gente não pode passar informação. Nisso chega quem? O pediatra do Pipo. Era um outro bebê dele. Ele olha para mim e fala assim, fica tranquila que tá tudo bem com o Filipe, eu já saio falar com você. E foi a primeira vez que a gente se viu, depois de tudo que aconteceu. Aí ele entra na salinha de paz, vem na minha direção, ele vira para mim e fala assim, eu posso te dar um abraço? Por conta de toda a história, né? E aí eu entro, fico com o Pipo, passei Natal, passei Ano Novo ali. E dia 5 de janeiro a gente tem a bênção de trazê-lo para casa, assim, de ver a família completa, sabe? O carro cheio de coisas, o cachorro lambendo o pé dele, a Juju. Um sonho realizado, Um sonho né? ali, né? E ali eu pude declarar de verdade o salmo que eu declarei a gestação inteira, né? Que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso a gente estava alegre. Então, assim, eu passei literalmente pelo vale da sombra da morte, eu me revoltei em algum momento e Deus trabalhou muito a vida de Jó na minha vida, né? De entender que os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Aquilo ali era uma promessa que ele tinha para nós enquanto casal, né? Mas eu preciso entender que o Filipe não é meu. Filipe é do Senhor, né? Filipe é do Senhor. E que alegria a gente poder olhar para Deus e reconhecer a grandeza dele nessa história toda. Que alegria a gente poder ver o seu testemunho e ver que a honra é para Deus. Que a honra é dele, não é nossa, né? Deus faz milagres para a honra e glória do nome dele. E eu não sei se você aí de casa passa por uma situação como essa, ou se você já passou. O que eu sei é que Deus tem o plano certo para a sua vida. Independente da nossa vontade, Ele vai cumprir a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E eu queria ficar aqui por horas escutando mais um pouco o que a Edi trouxe para a gente e ver a grandeza do nosso Deus, mas infelizmente a gente tem tempo. E não posso terminar o nosso programa sem dizer que há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Que vocês possam descansar nisso. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal!